Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício aqui a gente vai fazer uma construção de um modelo para inflação de alimentos, tá? No caso a gente vai replicar um exercício do relatório de inflação de junho de 2016 do Banco Central, que se chama Evolução Recente da Inflação de Alimentos. Foi um box daquele relatório, né? Já que naquele ano a gente teve ali uma crescente da alta de preços da inflação em domicílios, né? E muito causada ali por conta de um efeito, né, do El Niño, né? No caso, a gente vai colocar até essa variável no nosso modelo e esse modelo, né, ele vai consistir nessa equação aqui, em que a gente tem que nossa variável dependente que é a inflação de alimentação do domicílio. E a gente vai fazer aqui esse modelo aqui em periodicidade trimestral, tá? E no caso a gente está fazendo aqui em porcentagem de 4 trimestres rolantes. E essa variável ela vai ser que em função da variação da taxa de câmbio nominal aqui, tá? Contemporâneo e sua defasagem, mais aqui a variação do segmento de commodities agropecuárias do índice de commodities do Brasil, né? E nesse caso a gente está pegando em dólares o índice, né? E aqui em contemporâneo e sua defasagem, mais aqui a primeira defasagem da DAME, se o mundo está ou não sob efeito del Niño. E nesse caso aqui a gente vai construir essa variável aqui conforme dados disponibilizados, né, pela agência lá que a gente pode obter através dela, tá? E aqui o hiato do produto, mais aqui dames sazonais, tá? Então, e obviamente nosso termo aqui estocástico, né, o nosso termo de erro, certo? A gente vai coletar todos esses dados e criar o nosso modelo e obviamente a gente vai precisar tratar todos esses dados, tá? Então, o processo aqui ele vai seguir da gente usar essas bibliotecas aqui, né? O SGS lá do Python BCB, o Pandas, o NumPy, o SidraPy, FuncTools e a gente vai usar para estimar o nosso modelo Linear Models e aqui a gente vai também importar os Stats Models para usar a função de getDummies deles, tá? Então a gente vai fazer a importação dessas bibliotecas e a gente começa fazendo a coleta e tratamento de dados. Primeiro aqui a gente vai pegar os dados do IPCA, variação mensal sobre grupos e limitação do domicílio, tá? E nesse caso, a gente tem vários cortes dessa série, tá? Então a gente vai precisar aqui usar 4 tabelas diferentes lá do Sidra, tá? A primeira, né, que se remete aqui de agosto de 99 até junho de 2006, a segunda de julho de 2006 até dezembro de 2011, janeiro de 2012 até dezembro de 2019 e depois aqui janeiro para frente, tá? Então, obviamente, é possível que mais para frente a gente tenha ali outra tabela a ser adicionada aqui. E a lista de tabelas, né, tá bem aqui, tá? Esse código anterior aqui é basicamente um map para a gente poder utilizar aqui várias vezes a função getTable do Sidra, tá? E só inserindo aqui cada elemento dentro do parâmetro aqui do argumento tablecode e também aqui variable, né? Que são os únicos argumentos que vão se alterar aqui para cada tabela, obviamente, tá? Então a gente está pegando essa lista aqui que se refere a tabelas e colocando cada elemento aqui dentro da tabela. E aqui os códigos da variável, né? Que também tem só a primeira aqui que se altera, né? Mas a gente tem que fazer o map aqui e a gente precisa colocar aqui dentro de variable, tá? Todos os outros parâmetros aqui se tornam padrão, tá? Para cada tabela, então a gente não precisa mudar. E assim a gente faz o uso aqui da função getTable de forma mais automática possível, né? Sem que a gente precise ficar fazendo manualmente aqui a coleta desses dados. Desse resultado aqui a gente coloca tudo dentro de uma lista, tá? E essa lista vai ser uma lista de data frames. E dentro dela, que a gente vai obter no caso essa lista aqui, que estava sendo mostrado para vocês. E dentro dela, né, vai ter aqui os dados referentes a cada tabela
da variação mensal do IPCA. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar todos esses data frames e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Que é aqui embaixo. Mas antes da gente criar aqui essa junção, nós vamos precisar de funções para auxiliar a acumulação trimestral da variação mensal. Então a gente faz a construção aqui de duas funções. Uma para acumular os trimestres, porque a gente vai usar dados trimestrais, e a outra para calcular a acumulação das variações percentuais em janelas móveis, tá? Então elas são bem próximas, né? Mudando uma coisinha ou outra aqui, mas a gente vai definir elas de forma separada para auxiliar aqui nossa construção do objeto. Então a gente vai começar a fazer o tratamento aqui embaixo, tá? Uma vez que a gente faz a construção das duas funções. E o primeiro passo é a gente usar a função concat do pandas para poder juntar nossos dados, tá? Então veja que eu estou pegando os dados brutos, eu vou juntar aqui e o que vai traçar, né? Essa junção vai ser as colunas que a gente vai criar aqui de nome tabela e linha, tá? Então, basicamente, né, o resultado desse concat aqui vai ser esse aqui, ó, que a gente está juntando todos esses data frames aqui, tá? Então vejo que como a gente começou com a tabela de 1999, a gente está seguindo a ordem aqui correta, tá? Bom, continuando aqui, vamos fazer mais tratamentos, vamos reiniciar o índice aqui e vamos fazer o filtro de apenas algumas colunas, né? Como vocês devem ter visto na data frame que eu abri, as colunas elas possuem alguns nomes em código, tá? Então por isso que a gente está usando esses códigos aqui que servem do código da coluna de data e coluna de valor, tá? A gente faz o filtro dessas duas colunas, essas são as únicas colunas que a gente precisa. Usa o método assign aqui para fazer uma alteração das colunas, e nesse caso a gente vai alterar o nome das colunas para data e valor, e no caso a gente vai fazer aqui a alteração do tipo de dado da coluna de data para datetime e a coluna de valor para float, tá? Depois disso a gente filtra novamente as colunas aqui, a gente obtém aqui a variação mensal do nosso IPCA, tá? Agora a gente precisa acumular, e nesse caso a gente vai pegar esse nosso objeto, a gente vai usar o assign aqui para criar uma coluna referente a dados trimestrais, a gente vai agrupar esses dados trimestrais para cada mês, né? Fazendo um group by aqui, e desse group by a gente faz um aggregate para aplicar um cálculo aqui sobre esses valores. Nesses valores a gente vai usar a função acumquarter, ou seja, a gente vai fazer o produtório ali daquele daquele trimestre conforme os meses ali do IPCA, tá? Disso a gente reinicia o nosso índice e daí é só calcular o produtório móvel, né, do nosso IPCA. E assim a gente usa novamente a assign, criando aqui uma nova coluna chamada alimentos, e daí usamos a função acump com n igual a 4. E daí a gente obtém aqui os valores, tá? No caso aqui, esse aqui seria a coluna de variação do trimestre para trimestre, né? E aqui seria o produtório móvel desses trimestres. Desses trimestres, tá? A cada 3 trimestres. 4 trimestres no caso, né? Então, então a gente obtém aqui nossos dados do IPCA e agora a gente precisa obter os dados da índice de commodities e da taxa de câmbio, tá? Então a gente vai usar o SGS, né, com a função get aqui, ó, para pegar os dados aqui do dólar do IC agro, tá? De acordo com esses códigos aqui que estão dentro do dicionário da função. No caso, eles estão em periodicidade mensal, então a gente precisa novamente aqui fazer uma alteração para trimestral. E diferente do anterior, né, do IPCA, a gente vai fazer aqui a transformação pela média, tá? Então a gente vai pegar esses dados do que a gente vai obter aqui com o SGS, vamos reiniciar o índice, vamos criar uma nova coluna aqui, que a gente fez anteriormente, né, para cada de trimestre para cada mês, e a gente vai agrupar esses trimestres para aplicar o cálculo aqui da média, e assim a gente obter a média ali do trimestre conforme os meses, tá, contidos nesse trimestre. Então a gente faz isso para as duas funções, tá? As duas funções não, para as duas colunas, ok? Iniciamos o índice novamente e aí a gente precisa calcular a primeira diferença da média trimestral, tá? Então a gente faz isso aqui
com os dados que a gente acabou de pegar aqui da média e fazendo o uso aqui do assign, a gente cria duas colunas, $diff e ICAgro-diff, e usamos aqui o método pcchain-change para calcular a variação de um trimestre para o outro, tá? Aí a gente só precisa ver que obtivemos, né, esse data frame aqui. O hiato do produto, tá? A gente vai pegar direto lá do Banco Central para obter os dados aqui desde 2003, tá? Esses dados já estão trimestralizados, né? Que a gente já pegou lá direto e é desse link aqui. Se não estiver funcionando esse link, eu peço para vocês acionarem o nosso suporte, né? Que a gente verifica e faz a troca do link, tá? Mas esse aqui já dá direto lá nas tabelas estatísticas do relatório de inflação. E nesse caso aqui, do relatório de inflação do segundo trimestre de 2023, tá? E é lá onde que vocês vão encontrar provavelmente dados mais novos, tá? E nesse caso, hiato, vocês poderiam também utilizar qualquer tipo de filtro aqui, conforme o PIB, tá? Para poder fazer os cálculos. Por fim, a gente precisa pegar o Oceanic Index, e disso a gente precisa pegar lá direto dos dados do NOAA, né? Que estão disponibilizados aqui nesse link aqui que a gente está fazendo a leitura com o Read CSV. Mas isso aqui vai dar uma página, tá? Web para vocês, que é um arquivo TXT, e aí é só fazer a leitura para a gente obter aqui esses dados aqui, ó, tá? Então aqui a gente só faz algumas manipulações, mas a gente tem aqui o ano, o mês, o total, Clean Adjust e o Anon, tá? O que a gente quer é basicamente o que está contido nessa coluna Anon aqui. Entretanto, o ideal é que a gente obtenha a média móvel trimestral, tá? Desses dados, tá? E depois que a gente obter a média móvel trimestral, a gente vai trimestralizar esses dados, tirando a média, e depois a gente vai criar a dummy conforme uma regrinha, né, estabelecida pelo próprio NOAA, tá? Então a gente vai pegar e fazer isso aqui nesse bloco. Então a gente está pegando aqui o nosso data frame on, renomeamos as colunas aqui, de ano e de month, para poder usar a função depois que chama date time para criar uma nossa coluna de trimestre, tá? Então a gente vai renomear aqui as colunas, vamos criar uma nova coluna chamada on aqui, que vai ser basicamente a coluna que eu mencionei, no qual a gente está pegando a média móvel de 3 meses dos valores aqui dessa coluna anon. Então a gente faz isso aqui, ó, que a gente define a função lambda aqui com os valores de x, ponto anon, a gente está pegando a coluna anon, usando o método rolling, né, para fazer as janelas móveis, usando o window igual a 3, vamos usar aqui min para aplicar o cálculo da média, e assim a gente obter a média móvel. Depois criamos as colunas de data, tá? Aqui em quarter e depois date quarter. Vamos agrupar aqui por date quarter, ou seja, vamos agrupar por trimestre, usando o group by, e vamos calcular a média aqui desses trimestres, colocando aqui dentro da coluna on, tá? Depois reiniciamos o índice, e assim a gente obtém aqui o DF on. Agora a gente precisa criar a nossa condição para a dummy, tá? A condição, ela é basicamente, se está acima de 0,5 essa média trimestral, então a gente diz que está tendo um efeito ali do El Niño. Caso contrário, não tem, tá? No caso, o NOAA ele também estabelece de que de menos 0,5, né, de menos 0,5 até ali o 0,5 é um efeito neutro. Abaixo disso, de menos 0,5 é La Niña, tá? Bom, caso vocês quiserem adicionar La Niña, adicionando mais uma condição aqui, fique à vontade, né? Mas vamos seguir aqui o que está lá de acordo com o box, tá? Então assim a gente obtém aqui quer ver? Na verdade aqui está com false e true, né? Mas daqui era um código antigo que eu tinha feito. Agora sim, a gente tem aqui 0 e 1, estabelecendo aqui nossa dummy, tá? Agora está correto. Bom, então a gente vai juntar todos os dados que obtivemos aqui, né, anteriormente, e a gente faz a junção deles usando a função reduce do functools. Então a gente precisa definir uma lista com os nomes do data frame,
que estão dentro do nosso environment, definimos aqui df e depois juntamos usando reduce aqui conforme a função merge, tá? Juntamos e depois fazemos aqui a defasagem de cada valor aqui do que a gente obteve do dólar e do IC Agro. No caso aqui tá errado, tá? IC Agro diff. E agora a gente obteve aqui os nossos dados, tá? Então a gente tem aqui todos os nossos dados. Vamos adicionar nessas dummies sazonais usando get dummies aqui. Usamos aqui o pd concat para juntar esses valores das dummies, tá? E nesse caso a gente usa get dummies com a coluna date quarter, tá? E aí, como resultado, a gente obtém aqui essas 4 colunas aqui de trimestre. Assim é só a gente usar aqui nossa função from formula do IV2SLS, tá? Do Linear Models. E nesse caso é um MQO simples, tá? Quando a gente não... porque essa função aqui, né? É aquela função de mínimos quadrados em 2 estágios, tá? Com instrumentos. E nesse caso, quando a gente não adiciona nenhum instrumento aqui na fórmula, isso significa que a gente não está fazendo uso de nenhum instrumento, então, portanto, vai ser via MQO. Definimos aqui os dados e fazemos o ponto fit com a matriz de covariância padrão, tá? Rodando isso aqui, a gente obtém esse sumário, tá? E no caso, eu não tinha adicionado aqui a defasagem do dólar e do IC Agro, mas a gente pode ver o efeito caso a gente adicionar. Então vamos adicionar aqui. Qual que é o nome? De flag mais IC Agro diff lag. E assim a gente obtém aqui. A gente pode comparar, na verdade, aqui. Então a gente tem aqui o efeito, né, das duas especificações, tá? Só para a gente verificar qual a melhor. Vocês podem observar que eu não adicionei aqui o quarto trimestre, tá? E nesse caso é para evitar aqui qualquer problema de multicolinialidade, tá? E mais especificação do da nossa regressão, certo? Então, assim, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.